Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. O governo federal ainda não divulgou medidas econômicas para socorrer o agronegócio e o setor aguarda anúncio nesta semana. Bolsonaro fala em proteger vidas, sem deixar de lado a preocupação com o emprego e a economia. União da Indústria da Cana-de-Açúcar afirma que o rompimento de contratos por distribuidoras vai causar desemprego e recessão. E mais, a exportação de soja cresce em plena pandemia e consultorias projetam um recorde para este mês de março. Tudo isso e mais, Mercado e Companhia, que já está no ar. E vamos ao monitoramento da crise da Covid-19. Os produtores estão aguardando o anúncio de medidas econômicas do governo em apoio ao setor agropecuário. Eu vou direto conversar com o Bruno Luque, que é superintendente da CNA e está acompanhando as informações. O Bruno vai trazer para a gente esse mapeamento das demandas dos produtores e da expectativa em relação a crédito. Bruno Luque, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly, muito obrigado. Então, realmente, a gente tem aguardado aí de forma ansiosa um anúncio relacionado aos produtores, pessoas físicas. Todo o pacote que foi apresentado pelo governo até agora, muito focado em empresas, que algumas delas pegam algumas empresas do agronegócio, mas para o produtor, pessoa física, que é a grande maioria, mais de 90%, a gente acredita que deva sair essa semana. Nós apresentamos nossas propostas na semana passada, ao Ministério da Agricultura, focando basicamente em capital de giro, prorrogação de débitos e redução da burocracia. Já tivemos essa semana, já na semana passada, o anúncio que a questão dos cartórios, principalmente, foi dispensada o registro nesse momento, foi prorrogado, então o produtor não precisa fazer nenhum registro nesse momento, grande parte dos bancos já anunciaram isso aí, então isso de certa forma foi atendido, só que a gente aguarda um anúncio mais focado na questão do crédito e prorrogação. E a gente sabe que a ministra Tereza Cristina tem discutido isso, a equipe dela tem discutido isso intensamente, e ontem ela teve uma reunião com o Paulo Guedes. Então a gente acredita que agora, essa semana, assim que tiver a reunião do Conselho Monetário Nacional, provavelmente essas medidas serão anunciadas. Bom, a expectativa era grande para essa reunião de terça-feira, mas até agora não houve nenhum anúncio. Isso gera uma situação mais difícil para alguns setores do agronegócio que estão precisando de linhas emergenciais de crédito. Qual é a situação hoje no campo a partir dos relatos que a CNA recebe? Bem, a gente já tem conversado aqui sobre aqueles setores que estão sendo mais impactados. O setor de hortaliças, de frutas, flores. Esses setores realmente estão praticamente com a receita, em alguns casos, zerada. No caso de flores, e outros perderam os canais de comercialização. Então, quanto antes essas medidas saírem, melhor vai ser para esses produtores conseguirem se reorganizar e não perderem muito. A gente tem conversado com outros bancos, quer dizer, com os bancos oficiais que não operam recursos do BNDES diretamente, operam recursos dos fundos constitucionais, principalmente o Banco do Nordeste, o BASA, e eles já relataram que eles vão fazer as renegociações de débitos que qualquer produtor tenha. Porém, estão aguardando também a configuração de sistema, alguns ajustes pontuais. Então, ainda não saiu, em que pese já anunciaram que vão fazer. Essa iniciativa que você acabou de citar do BASA também está sendo repetida em outras regiões do país? Bem, essa de prorrogação, como eu falei, dos fundos produtores que têm crédito contratado com recurso de fundo constitucional, provavelmente será feito. Agora, outro ponto que vale a gente destacar, que a gente tem mapeado, é que muitos produtores têm relatado que a taxa de juros tem aumentado, que pese não foi anunciado nessas medidas, mas alguns produtores disseram que o que já foi anunciado por alguns bancos está muito maior do que o crédito que era anteriormente. Diga para a gente como é que estão os bancos privados neste momento em que ainda não há medida econômica para suportar os desafios do setor agropecuário. Você acabou de mencionar os bancos que lidam com os recursos oficiais e agora eu quero saber também da iniciativa privada nesse contexto. Você tem informações, Bruno? Bem, o que tem chegado para a gente também não foi apresentada nenhuma proposta oficial de como vai ser tratado essas prorrogações ou contratações de novos créditos. Alguns produtores têm colocado que está tendo uma dificuldade maior de ter acesso a crédito novo, mesmo produtores que estão independentes da crise, que não estão sendo afetados diretamente, vamos colocar dessa forma.
já estão sinalizando que há uma expectativa de aumento de juros. Nenhum negócio fechado ainda, tudo ainda no campo das especulações. Bom, diga pra gente o que melhorou desde a nossa última conversa, porque a expectativa em relação a recursos oficiais segue presente. Agora teve algumas medidas no setor de leite que já fazem a diferença. O Ministério da Agricultura divulgou um ofício permitindo que indústrias com inspeção federal possam captar o leite de laticínios com inspeção estadual ou municipal. Isso muda bastante o jogo para o produtor de leite, não? Exato. A gente tinha relatado aqui nas últimas semanas que havia uma preocupação pontual com alguns pequenos laticínios, principalmente produtores de queijo, localizados na região Nordeste e na região dos queijos artesanais de Minas, que estavam tendo dificuldade de captação da produção dos produtores em função dos fechamentos do canal de comercialização. Com essa medida, esses laticínios vão poder vender, continuar a captação desses produtores de forma normal e vender esse leite no mercado spot, para laticínios que têm uma inspeção ou estadual ou federal. Então, isso, de certa forma, vai ajudar muito, uma vez que as indústrias já tinham nos relatado, nós tivemos uma reunião no sábado, as indústrias relataram que querem comprar leite. As cooperativas falam qualquer problema que tiver, para informar para ela, uma cooperativa que estiver próxima à região, que elas vão estar captando esse leite desses produtores. Tá certo. Bruno Lucchi, estamos todos na expectativa para esse anúncio das medidas econômicas do governo para suportar os setores mais atingidos pela crise da Covid-19 no setor agropecuário. E vamos agora à avaliação do José Roberto Mendonça de Barros, economista especialista no setor, que avalia como o Brasil está posicionado nesta grande crise gerada pela pandemia da Covid-19. José Roberto Mendonça de Barros, seja muito bem-vindo. Qual é a sua percepção? Há um cenário grave no agronegócio brasileiro ou não há gravidade nesse momento na sua avaliação? Seja bem-vindo. Oi, Kelly, boa tarde. Prazer estar aqui falando com você de novo. A minha avaliação é bem positiva. É natural que existam problemas localizados, o Bruno, que me precedeu, mencionou alguns desses problemas, mas, no geral, acho que a posição brasileira é bastante boa. E, mais uma vez, o agronegócio brasileiro mostra resistência e desempenha um papel fundamental no Brasil. Quero mencionar que a safra de verão foi muito boa, não terminou ainda toda a colheita. O processo de distribuição está fluindo bem, nós não temos problemas de abastecimento, assim, coisas mais relevantes, tanto para os fins do mercado interno quanto para a exportação, isso mostra uma capacidade de reação bastante boa. Sem tirar o Rio Grande do Sul, que sofreu muito com seca nesse período, é de fato uma safra, especialmente na área de grãos, muito boa. Os preços são bastante altos, até pelo câmbio que você acabou de mencionar, em valores que ninguém esperava que fosse tão alto. E eu quero lembrar uma coisa positiva do ponto de vista do agronegócio, foi o ano em que mais se travou negócios futuros no agronegócio brasileiro, nos diversos segmentos. E não foi só empresa grande, isso é verdade para cooperativas, para vários operadores, ou seja, tem muita gente que conseguiu segurar e travar uma situação bastante boa. Vou dar um exemplo para você com o algodão. O preço internacional caiu por causa da crise, mas muita gente já tinha vendido, travado praticamente toda a colheita desse ano e alguns uma parte do ano que vem. Então, existe uma renda bastante positiva. Agora, há um ajuste de curto prazo em vista dessa situação nova, mas, no geral, eu acho que o desempenho é muito favorável, tem um nível de renda bastante significativo que está sendo capturado para o setor e ele está cumprindo suas missões básicas, alimentar a população brasileira e a exportação. Há, inclusive, notícias de que até a exportação tem aumentado em algumas áreas, o que mostra o nosso poder competitivo.
Diga para a gente, você enxerga o protagonismo do agro mesmo nesse cenário de crise? Isso vale também, além do setor de grãos que você menciona, para o setor de carnes? Como que um cenário de uma recessão mundial que ronda a pauta da economia afeta o consumo de proteína? Muita gente aqui no Brasil, José Roberto, investiu para ampliar a produção, visto que o cenário era de oportunidades no mercado de carnes. O verbo era está correto ou ainda é um cenário de oportunidades? Não, eu acho que ainda é se a gente olhar diante desse mês, do próximo mês. É natural, e isso que você tenha um ajuste de curto prazo na demanda. Né? E a reação do consumidor é sempre parecida. Ele sai da carne mais cara, vai temporariamente para a carne mais barata, então frango é beneficiado nisso. Mas a gente tem que lembrar que o primeiro país que está saindo do grande problema do vírus é a China. Né? E os dados recentes que estão mostrando na China é de uma retomada, uma recuperação relativamente rápida, e o jogo da proteína no mundo vai ser feito pelo mercado chinês. Porque do lado da produção, lá continua, né, levou um tranco a produção de carne suína, eles que são os maiores consumidores globais, e eles vão ter que repor isso. Estão repondo parte pela importação, parte pela tentativa de aumento de produção industrial lá, que vai levar uns 2, 3 anos, o que significa que vai aumentar tanto a demanda de grãos quanto a própria demanda de carne. Né? Então, eu acho que é um cenário positivo. Agora, é natural, quando você tem em qualquer mercado, quando você tem uma mudança desse tipo, que existam algumas mudanças, quer no consumo de curto prazo, quer na composição desse consumo. Então, eu acho que continua bastante positivo, porque somar mercado interno e exportação, à medida em que os programas de suporte de renda do governo federal começarem a fluir, né, eu acho que tende a dar suporte. E é o contrário, é diferente de setores como automóveis, mesmo outros bens duráveis, cuja demanda pode ser postergada por períodos longos. No caso de alimentos, nós sabemos que isso não é verdade. Inclusive, se você olhar, os supermercados estão hoje vendendo muito mais do que antes, porque as pessoas que estão indo para a residência, estão fazendo a sua quarentena, tendem a aumentar o seu estoque mantido na residência. Né? Então, é um rearranjo, todo mundo tem que tomar cuidado, né? As empresas têm que dar muita atenção ao caixa, porque nessa hora o caixa é rei, né? Você realmente tem que olhar com atenção, mas se a gente olhar um pouquinho mais para frente, eu acho que a força desse mercado, a perspectiva internacional para o Brasil continua extremamente positiva. Muito bom, uma visão otimista no meio dessa preocupação com a economia, com a saúde, que toma conta não só dos brasileiros, mas também de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Para encerrar nossa conversa, quero saber se vai ter crédito para o setor agropecuário. A gente há pouco mencionava deste não anúncio ainda de medidas econômicas do governo focadas para o setor agropecuário. Quem precisa de crédito, se tiver com problema de caixa, se tiver com algum problema nesse momento, tem crédito na praça, na sua avaliação, para o agro? Deverá ter. Eu não tenho informação que é dessas reuniões, mas eu acho que a experiência no passado, o peso que tem a ministra Tereza Cristina hoje, a óbvia importância do agronegócio no conjunto do país, me faz esperar que sim, né, através ou de linhas novas, de prorrogações, etc. Isso eu acho que, sem dúvida, haverá, até porque toda a política governamental é de expansão do suporte ao sistema de produção, o que inclui o agronegócio. Agora, existe, de fato, no curtíssimo prazo, né, eventualmente, alguns atritos. O Bruno, que me precedeu, relatou alguma coisa desse tipo. Também tem no setor urbano. Mas eu acho que isso é uma coisa que será adequadamente resolvida, até porque o vencimento de muitos desses contratos ainda não está tão próximo, é possível manejar. Eu acho que sim, eu acho que com os atritos usuais, em situações de tensão, de uma certa emergência, mas para mim essa coisa vai acabar acomodando,
E volto a dizer, o mais importante, com as exceções de alguns setores e de regiões onde teve quebra de safra, é que, no geral, a base de renda está boa. Os preços são bons, a produção foi boa e está fluindo, toda a comercialização não tá entalado em lugar nenhum. Então, eu acho que nós temos uma base para a coisa andar direitinho. Uma lufada de otimismo nesse cenário de muita preocupação. Nós vamos direto conversar com César de Castro, ele que é analista de pecuária também e está aqui trazendo a opinião do Itaú BBA para projetar o cenário de oferta e demanda no mercado de carnes. César já está conosco, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Obrigado. Prazer falar com vocês. César, vou começar já com o mais quente no mercado no dia. Essa queda de mais de 5% da arroba na Bolsa Brasileira se deve a quais fatores, hein? Olha, eu acho que é a enorme incerteza, né, que existe com relação à pandemia. Enquanto isso permanecer, os mercados vão ficar super voláteis e podem simplesmente não ficarem disfuncionais, né? No mercado de boi ele vinha sofrendo bem menos, né, que outras commodities, os preços futuros, mas ainda assim sentiu. Eu acho que o físico, né, está muito organizado, né, a gente tem visto a arroba aí de volta aos R$200 aqui em São Paulo, os frigoríficos estão operando num ritmo mais lento e os produtores segurando o gado, o que faz com que os preços se sustentem. Entretanto, se a gente olhar os contratos futuros, né, o mês de maio ou até mais longe, outubro, novembro, a gente tem quedas aí entre R$20 e R$25 lá na frente. Agora, pelos preços que você está me passando aí, já está mais próximo de R$30 a menos do que a gente tinha no começo de março. Então, definitivamente, não dá para dizer que está tudo bem, né? Apesar de a pecuária estar bastante apoiada nessa história da peste suína africana, né? Nada disso mudou. A China tem que fazer importações grandes esse ano. A gente totalmente alinhado com esse cenário. Agora, toda a outra parte, né, os outros mercados, que todos os nossos compradores, né, Egito, países árabes, países produtores de petróleo, certamente vão ter uma condição muito menor em termos de PIB per capita. E nós também, aqui o mercado interno, né, que é destino de quase 80% da produção. Então, nós temos aí um novo cenário de crescimento, provavelmente, muito menor, e isso tende a afetar a carne bovina, que é a mais cara das proteínas. Então, imagine uma situação de um produtor, por exemplo, que está com um animal fechado em confinamento, existem operações nessa época do ano, e não estava protegido via travas. Ele tem agora um cenário que a conta não fecha, né? Porque o boi caiu bastante, o milho não caiu nada, pelo contrário, até subiu, e o farelo de soja também está explodindo. Então, é um quadro bem diferente para os confinamentos, em que pese, eu acho, o fato de que para a pecuária a paz, para o produtor de bezerro, não há grandes diferenças, porque as margens subiram muito o ano passado, né, com a alta do preço do boi, os custos subiram menos, não é uma situação de desesperadora, né? Eu não quero aqui ser terrorista e dizer que vai ter quebradeira, não vejo isso na pecuária. Agora, a operação de confinamentos requer muito mais cuidado. Agora, é interessante porque o Itaú BBA está aqui trazendo para a gente o cenário de oferta e demanda no mercado de carnes, e o primeiro ponto da sua análise foi focado justamente na demanda. Preocupação com um cenário recessivo na economia afetando a demanda, mercado interno dessa proteína que é a mais cara que a gente tem. Só que você mencionou também que o cenário de oferta e demanda não mudou em nada quando a gente olha para a China, o nosso principal cliente, e você ainda citou os problemas da peste suína africana. Qual é o cenário em que nós estamos inseridos? Começamos 2020 com expectativas bastante otimistas nesse sentido de demanda para os produtos do Brasil. Esse otimismo em relação à exportação continua, César? Com a exportação para a China, sim, Kellen, que aí nós estamos falando em torno de 35% da nossa exportação, que representa 20% da produção. Então, nós temos os outros 80% da produção de carne que vão para o mercado doméstico e todos os outros 65% dos compradores externos num outro quadro de crescimento, né? Então, esse quadro ficou invariavelmente pior. E mesmo para a China, né, eu pessoalmente acho que as importações vão ser fortes, porque o gap é muito grande de produção, mas a revisão do PIB, pelo menos do banco Itaú BBA, veio para 3,3% de crescimento para o PIB chinês esse ano, contra 6 e pouco no ano passado. Então, é um baita tranco mesmo nesse grande mercado onde está depositada toda a expectativa da pecuária de corte.
Então, eu acho assim, que isso continua válido, mas essa outra parte da pizza aí, que envolve o mercado doméstico e todos os outros nossos compradores, exceto a China, é um quadro diferente para pior, inevitavelmente. E a gente não sabe, tem duas enormes incertezas que podem afetar a carne. O petróleo fica nesse nível de $20 durante quanto tempo? E segundo, qual é o buraco, né, da recessão? Até quando essa pandemia vai paralisar o mundo? Então, isso é muito chocante. Eu, pessoalmente, nunca vi nada nem parecido, né, em termos de crises, né? As outras crises financeiras que a gente viveu há alguns anos eram bem diferentes. Então, todos os mercados estão envolvidos aí numa incerteza enorme, e isso dificulta muito, aumenta a volatilidade, coloca essa pressão, inclusive nas carnes, que são a última a sofrer nesse momento, porque são alimentos. É muito verdade que as pessoas precisam estar bem alimentadas para passar por essa crise. Então, tem uma série de fatores positivos, mas não dá para dizer que está tudo bem. Muito bem, agora avançando para o outro fator da sua análise, que é a oferta. A gente focou aqui em demanda interna, demanda via exportação de nosso grande cliente China, e a oferta. Você mencionou a questão dos confinadores. Como é que vai ficar a oferta de animais nesse novo ciclo? Olha, eu acho que a oferta já era, vamos dizer assim, menor esse ano, né? O ritmo de produção de carne ele é limitado pela nossa oferta de gado, que tem sua limitação por conta dos abates de fêmeas dos últimos anos. Então, isso não mudou. A questão é onde nós vamos colocar esse pequeno crescimento aí na produção que a gente vai ver esse ano. O que poderia fazer isso, talvez, a gente ganhar mais produção, adicionando tecnologia, com suplementação de animais e mais confinamentos, acelerar giro. Isso eu acho que fica menor nesse momento, né? Então, eu já trabalhava com um crescimento pequeno da produção de carnes, isso não muda. Agora, a questão é se a gente vai conseguir exportar lá os 10% a mais que eram previstos. Muita gente tem até números, tinha mais fortes do que isso para exportação, e a gente fica com essa dúvida, né? E aqui dentro, será que nós vamos ter boas condições aí para suportar os preços que não estão baixos, né, das carnes? César, para a gente encerrar, o tempo está esgotado, vou te propor um ping-pong. Duas perguntas que me fizeram muito nesses últimos dias. Custo de reposição e preço de ureia. Tem as tendências na mesa? Olha, acho difícil a reposição cair, em curto prazo não cai. E preço de ureia eu acho que deveria vir para baixo, mas eu acho que aí depende de outros fatores, né? Isso pode não chegar muito rapidamente, em reais pode não cair tanto. Eu acho que seria para menor, mas difícil dizer em que nível. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.